Bom, a gente fala sobre a pesquisa do Instituto Real Big Data, Time Big Data, que mostra um empate técnico no segundo turno das simulações com o presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro, o governador do Paraná, Ratinho Júnior. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente vai acompanhar aqui no nosso telão todas as projeções, rejeições. Então temos aqui eleição presidencial, segundo turno, e Lula do PT com 42% das intenções, Flávio Bolsonaro com 41%, nenhum branco nulo 10%, não sabe, não respondeu, um total de 7%. Então, se há uma margem de erro de 1 ponto percentual, então os dois estão empatados na margem de erro. A gente vira a nossa página aqui, ainda eleição presidencial segundo turno, Lula do PT 43%, quando Ratinho Júnior do PSD é o adversário, 39% das intenções, 11% nenhum branco nulo, não sabe, não respondeu, um total de 7%. Mais um destaque aqui da corrida presidencial. Antes a gente vai falar com as nossas comentaristas, antes de falar sobre as rejeições. Então chamo aqui a Dora Kramer, a Denise também quer falar. Bom, Dora, é mais ou menos o que a pesquisa da semana passada deu, né? Mas de qualquer forma, esse empate. E o que chama a atenção também, as pessoas que dizem que não sabem ainda em quem votar, ainda é uma margem considerável, não é, Dora? Você vê que é a terceira pesquisa, porque teve a Paraná, teve a Atlas Intel, e temos agora essa terceira pesquisa em uma semana que dá que mostra o avanço do nome do Flávio Bolsonaro e o recuo das intenções de voto do presidente Lula. Eu acho que já dá para a gente falar de uma tendência, não parece a captura, o registro apenas de um mau momento, aquela coisa do carnaval, o desfile e tal. Parece ser uma tendência, com o Flávio se consolidando aí como o principal oponente do presidente Lula. Isso não aconteceu nem naquele período em que o governador Tarcísio de Freitas era dado como favorito. E por quê? Bom, além do Flávio ter a vantagem do sobrenome, o Tarcísio não se apresentava para o eleitorado como uma certeza, era uma dúvida. O Flávio não. O senador Flávio Bolsonaro, quando entra nessa história, ele entra com certeza. E aí o eleitorado sente firmeza e o eleitorado anti-Lula já embarca na na canoa. Se esse eleitorado, parte dele, vai ficar, bom, o desenrolar da campanha é que vai dizer, mas que a coisa hoje está entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, com a vantagem para o Flávio, porque ele acabou de entrar na história. O presidente Lula está em campanha todo dia e com a máquina na mão. A Dora é uma privilegiada porque está ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, viu, Denise? Exatamente. Só por causa aquela disso. paisagem linda do Rio de Janeiro. Tiago, eu acho que chama atenção esse avanço muito rápido de Flávio Bolsonaro, até pelo nome. Eu acho que ele assumiu que, de fato, ele vai ser candidato. Ele já começa a falar de nomes da equipe que ele terá na área jurídica. Em relação à economia, alguns nomes vão sendo lançados. Então, ele tenta fazer com que a campanha ganhe corpo de fato. Agora, uma coisa que chama atenção é o fato de o presidente Lula ter parado e não ter esse apelo dos programas que ele tem apresentado. Vale lembrar que entrou em vigor no mês de janeiro a faixa de isenção maior do imposto de renda. Talvez isso não tenha feito tanta diferença assim junto ao eleitorado, a ponto de melhorar a avaliação do presidente e trazer a maior intenção de voto para ele, assim como outros fatores, porque tirando essa crise que nós temos por conta do conflito no Oriente Médio, nós estamos numa fase de desaceleração da inflação, expectativa de corte dos juros, que agora pode não se confirmar, mas o cenário macro da economia não está tão ruim a ponto de chegar a prejudicar Lula, que está estagnado nessa posição já há bastante tempo, como tem mostrado as últimas pesquisas, e Flávio avançando. Bom, e continuamos explorando a pesquisa que mostra ainda que Lula e Flávio Bolsonaro apresentam o mesmo índice de rejeição. Então a gente volta para a nossa tela aqui. Temos a rejeição em relação ao presidente Lula. Conheço e não votaria, 47%. É meu voto, 35%. Posso votar,
cogito votar, dependendo do cenário, 16%, não conheço, 2%. Virando aqui a nossa página, claro, agora falando sobre Flávio Bolsonaro, conheço e não votaria, 47%. É o meu voto, 22%, posso votar, 22% e não conheço, total de 9%. Lembrando que a pesquisa tem um ponto percentual de margem de erro e aqui é uma simulação sobre rejeição de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Posso votar? 38%. Conheço e não votaria, 36%. Não conheço, 21%. É o meu voto, 5%. E temos aqui mais uma simulação falando sobre um outro pré-candidato, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que está para deixar o cargo. Conheço e não votaria, 39%. Posso votar, 33%. Não conheço, 25%. E é o meu voto, 3%. Então, são essas as simulações falando sobre a rejeição dos pré-candidatos à presidência da República. Denise quer começar falando sobre a rejeição. Interessante, olhando esses números, né, de pessoas que poderiam votar. Isso mostra que depende do cenário, depende das condições, que talvez não seja nem um lulista, nem um bolsonarista. Denise. Mas eu acho que a rejeição indica que a gente pode ter uma polarização se chegarmos no segundo turno exatamente com o Flávio e com o presidente Lula. Isso repetiria mais ou menos o cenário que nós tivemos nas eleições anteriores, com possibilidade de vitória com uma margem pequena. Agora, é importante lembrar que os que seriam a terceira via ainda não formalizaram a candidatura. Nós temos 3 governadores, Eduardo Leite não aparece aí, que eles não são conhecidos de todo o país, apesar de um percentual de conhecimento bastante elevado, mas eles não se lançaram ainda efetivamente como candidato, com exceção de Ronaldo Caiado, que tem falado que é candidato, mesmo estando com o Flávio, por exemplo, no domingo, nas manifestações aqui na Paulista, ele tem deixado evidente que ele quer ser candidato à presidência da República. Agora, os demais, eles ainda podem formalizar uma campanha e aparecer de fato como uma terceira via. Então, falta encorpar, né, e ter a efetividade da candidatura. Dora, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, a gente fala da geração nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Nesse caso, quem vai decidir a eleição? Nem lulistas, nem bolsonaristas? É o que se diz, né? Hoje eu estava lendo um estudo que prevê que 4% do eleitorado é que vai decidir a eleição. Não sei se vai ser isso mesmo. Agora, é um quadro desanimador, né? Você tem os 2 principais candidatos com índices iguais de rejeição. As pessoas não gostam, as pessoas não querem, então não é uma eleição, isso agora, né, gente? Porque a coisa vai começar quando houver o embate, que por enquanto um fala mal de um, outro fala mal do outro e assim vai se caminhando. Tem uma hora em que, e logo vai começar isso, o embate ele começa a se dar entre os concorrentes. E aí tem os debates, aí é que se vai realmente medir o desempenho dessas pessoas. Se realmente essas pessoas, essas ainda que não estão no jogo, elas podem vir a entrar, né? Hoje a gente acha altamente improvável, porque tanto Flávio Bolsonaro quanto o presidente Lula são amplamente conhecidos. Na verdade, o Flávio Bolsonaro é conhecido pelo sobrenome, porque como senador, ele mesmo em si, ainda não é conhecido, mas carrega essa rejeição. A rejeição vem do quê? Vem do pai, vem do grupo, vem do golpe, vem da vacina, enfim. Vem todo um passivo que não é nada animador. A gente tem, mais uma vez, por enquanto, as coisas caminham para a gente ter, mais uma vez, a tal da batalha das rejeições, que é muito ruim, né? A pessoa não vota com vontade de acertar, vota porque acha que ele, sabe, no menos pior. É um cenário muito ruim que, se prevalecer em 26, tomara que não prevaleça, que isso caminhe para uma mudança a partir de 2030, com uma nova geração que pode até não parecer, mas está por aí. Bom, e ainda falando sobre